Estamos de volta no Centro Familiar de Adoração para a mensagem de hoje com o evangelista Jimmy Swaggart. Se você trouxe a sua Bíblia, muito obrigado, músicos e cantores. Se você trouxe a sua Bíblia, abra em Mateus, por favor. Mateus, o coletor de impostos. Mateus, que foi eliminado de Israel. Mateus, mas chamado por Jesus. E ele escreve o primeiro evangelho. Capítulo 24, começando com o terceiro versículo. Estas são as últimas horas do nosso mestre antes de sua crucificação. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Deveria ter sido traduzido e no fim da era. Esta pergunta está aberta até hoje. E eu quero usar como título o mesmo assunto que usamos há 2 semanas atrás, a parte 2, os sinais dos finais dos tempos. Abaixe sua cabeça, Pai Celestial, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ungir para ensinar, pregar, unja o teu povo para ouvir e entender, compreender a tua palavra. E Senhor, eu lhe peço a tua unção sobre a minha vida, a tua unção sobre o povo, para que eles possam ouvir e receber. E eu peço tudo em nome de Jesus Cristo. E todos digam amém e amém. Olha, a Bíblia é o único livro no mundo que diz onde o homem esteve, onde o homem está e aonde ele está indo. É o único livro no mundo, não importando dos milhões de livros que já foram escritos, que nos diz o que vai acontecer muito em breve na face da terra. Nós cristãos devemos saber o que vai acontecer. Nós cremos e ensinamos no dispensacionalismo, que Jesus Cristo lidou com a raça humana, como ele poderia lidar com a raça humana de uma maneira em particular. E em relação a um período de tempo, Deus tomaria a raça humana mais e mais perto. Não estamos lá ainda, mas estamos chegando perto, mais do que nunca antes. A primeira dispensação foi a dispensação que eu falei para você 2 semanas atrás, da inocência. Quanto tempo durou, não sabemos. Adão e Eva, a era da dispensação da inocência. Eles andavam com Deus diariamente. Eu acho que foram somente 40 dias e 40 noites. Porque 40 é o número de provação de Deus. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E Moisés também, e tudo mais. Então veio a queda, o acontecimento mais horrendo na história humana. O mundo então começou uma dispensação da consciência, pois Deus estava lidando com a raça humana pela consciência. Em outras palavras, a maneira que ele lidou com a raça humana era a única maneira naquela época que ele podia lidar com a raça humana. E durou por 1600 anos, até o tempo do dilúvio, de Adão e Eva até o dilúvio. Pense nisto, 1600 anos. E quando o dilúvio veio, enviado por Deus por causa da maldade na raça humana,
Não havia nenhuma coisa nesta terra que o homem fazia que Deus poderia salvar. Eu vou dizer de novo. Não havia nada, absolutamente nada. 1.600 anos somente preparados para a exterminação. Somente a família de Noé sobreviveria. E todos nós, a progenitura de Shem, Cão e Jafé, os filhos de Noé. O Senhor então começou a lidar com a raça humana, com o governo rudimentar. O governo existe até hoje, que é, se o homem crê pelo menos um pouco na palavra de Deus, durou por uns 400 anos. E então Deus começou a lidar com a raça humana, com Abraão, na dispensação da promessa. A promessa. Um Redentor está vindo. Uma promessa. Um Salvador está a vir. Uma promessa. Um virá, como o mundo nunca conheceu antes. Uma promessa, uma promessa, uma promessa. Eu irei enviar alguém. E Jesus disse, e Abraão viu meu dia e se regozijou, estava feliz. Glória a Deus. Promessa. Durou por 400 anos e, de certa maneira, continua até hoje. E depois, com Moisés, a grande dispensação da lei, que fez Israel o recipiente de uma coisa que ninguém mais no mundo tinha. Olha, governava todas as áreas da sociedade judaica. Disse para o homem como viver. Definia o pecado, mas não dava poder algum para o homem viver esta vida. Nenhum poder. Porque a lei não pode dar poder, só pode ameaçar e condenar. A lei veio para Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Aleluia! E com Cristo veio a dispensação da graça. Graças a Deus que ainda estamos vivendo nela hoje. Oh, amazing grace, how sweet that sound. Oh, that saved a wretch like me. Well, I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. When we've, well, been there 10,000 holy years, bright shining as that sun. Well, we've known less days to sing Alguém tem que estar feliz aqui hoje. God's praise than when we first begun. Agora estamos chegando ao final. Não vai muito longe, fica aí. Fica aí, fica aí. Espera um pouquinho. Cadê o meu tocador de trombeta? Ele foi embora? O senhor não ajuda ninguém lá atrás, não? Você me ajuda então.
Estamos chegando ao fechamento da era da igreja. O fechamento da dispensação da graça. O próximo será a dispensação da justiça, aonde Jesus Cristo Ele mesmo reinará por 1000 anos, de Jerusalém. Glória a Deus. Mas olha algo maravilhoso sobre isto. Olha, eu fiquei pensando, eu não tinha pensado antes, mas pensei que essa dispensação vai fechar, a dispensação da graça vai fechar com uma trombeta. Pois o Senhor, Ele mesmo descerá do céu com o alarido, som de voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Você tem o som da trombeta? E agora eu fiz ele começar e não pode parar. Aleluia. Glória a Deus. Bem, o princípio da dispensação da justiça vai começar com o som da trombeta. Mais uma vez. That's it. Na primeira trombeta eu vou embora. Na segunda trombeta eu estou voltando. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Alguém deve louvar ao Senhor, alguém tem que louvar a Deus, alguém tem que adorar. Glória a Deus, glória a Deus! Aleluia! Well, he's coming back on a silver cloud from glory. Well, he's gonna take me away. Well, I'm looking out for the sound of his returning. Won't be long, just maybe today. Ô, glória! Isso, aplauda ao Senhor, por favor. Pode se assentar. Obrigado. Tocadores da trombeta. Existem 5 passagens na palavra de Deus que nos dizem quanto tempo isso vai durar, que nos diz que estamos chegando agora bem perto. Existem milhares de escrituras, olha, que dão crédito a essas 5 coisas. Mas estas 5 passagens nos deixam saber algumas coisas. 5, incidentemente, é o número da graça de Deus. Então, como eu já te disse algumas semanas atrás, o primeiro, eu vou ser bem breve, porque já falamos sobre isso. O primeiro é o derramar do Espírito Santo, aonde Pedro falou de Joel nos últimos dias, segundo capítulo de Atos: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Glória a Deus. Desde a virada do século 21, nos disseram que mais de 500 milhões de pessoas já foram batizadas com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe aprovesse que falassem.
Eu me lembro escutando um jornalista nos anos 70, ele falou assim: isto é só uma moda e vai passar. Bem, olha, já passou mais 500 bilhões de pessoas, 500 milhões, glória a Deus, que foram batizadas com o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas. E então, o grande profeta Daniel, profeta do Estado, ele disse nos últimos capítulos do seu livro de Daniel, que nos últimos dias é o tempo que vivemos agora, o conhecimento aumentaria. E eles irão de um lado ao outro. Olha, cada um de vocês sabem do que eu estou falando, né? Os aeroportos estão cheios de pessoas indo de um lado para o outro. O avanço tecnológico, 99% disto, deixa eu mudar, peraí. 99,99% de todo o avanço tecnológico aconteceu desde o século XX. Desde os anos 1800. Algumas invenções aqui e ali em 1800, mas as pessoas vivem hoje como viviam há 2000 anos antes. Mas nesses últimos dias, escute, olha, tem algo a ver, tinha e tem algo a ver com o derramar do Espírito Santo, em quem todo conhecimento habita, glória a Deus. Muito bem. Agora, os próximos 3. Em 1948, Israel, os judeus, saíram da Segunda Guerra Mundial. Eu não sei quantos deles sabiam de Isaías capítulo 11, versículo 11, onde o grande profeta disse que haveria uma grande reunião pela segunda vez. A primeira vez quando eles saíram do Império Medo-Persa. A segunda reunião começou em 48 e vai continuar até Jesus Cristo voltar, quando todo judeu na face da terra virá para Israel. Glória a Deus. E eu quero dizer isto para os pregadores que dizem que Israel não existe mais, é só um pedacinho de terra lá. Eles dizem que o dia da graça, olha, lê sua Bíblia, rapaz. Leia sua Bíblia. Glória a Deus. O Senhor vai trazê-los de volta. Eu vi na televisão, eu vi a eleição das Nações Unidas, em 1948, quando eles votaram para permitir Israel, que havia sofrido 6 milhões de perdas no Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Eu já fui no museu lá em Nova York, eu já fui no museu em Jerusalém, e aquele em Jerusalém, todo o país, Polônia, 1,2 milhões mortos, Tchecoslováquia, Alemanha e todos os outros, mais de 6 milhões. E no final desta demonstração, existe um vidro fechado e tinha 2,4 milhões mortos, bebezinhos, e simbolizavam com pares de sapatos de bebês que foram carvados em bronze, tirados dos pés dos bebezinhos. Eu vi em Auschwitz, eu vi os fornos, abriram aquela porta do forno,
30 milhas de Munique, na Alemanha, aonde eles empurraram milhares e milhares e milhares de corpos queimados. E eu escutei as palavras dos líderes judeus de Israel 2000 anos atrás. Nós não temos rei, mas César. E César provou ser um mestre muito duro. Eu escutei suas palavras, que o seu sangue esteja sobre nós e sobre nossos filhos. Eu tinha um grande amigo em Los Angeles, um advogado, juiz. Estávamos discutindo estas coisas. Um dia, ele tinha uma mente brilhante. Ele disse: o que nós fizemos para merecer o holocausto? O que nós fizemos? Nós não fizemos nada contra Jesus Cristo, esta geração, aquela outra geração. Por quê? E eu fiz ele olhar para mim e eu disse: Senhor, a verdade, é verdade. A sua geração e uma antes da sua não fez nada contra Jesus Cristo. Mas vocês não têm tanto amor por eles hoje como eles tiveram naquela época. Ele olhou para mim e disse, com uma voz muito baixa: eu acho que eu tenho que admitir que você está certo. Mas isto vai mudar. Aleluia! Aleluia! Quando o maior judeu que já viveu vai descer dos céus e ele vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, ele está voltando. E eles vão perguntá-lo: onde estão as feridas? Em suas mãos. E ele dirá: fui ferido na casa dos meus amigos. Eu gastei 2 horas com o líder judeu do Congresso, aqui dos Estados Unidos, em Washington, D.C. Ele me pediu: olha, eu não entendo. Não voltamos para o presidente Reagan, que era o presidente, né? Mas ele fez mais pelo nosso país do que qualquer outro presidente. Por quê? Como? Eu disse: Senhor, por causa dos milhões de cristãos nascidos de novo nesta nação que exigiram que o presidente se levantasse a favor de Israel. E eu vou falar além disto. Olha, o último presidente que nós tivemos, não o que temos agora, mas o último, olha, não gastou essa palavra e ele foi embora. Em Washington, naquela mesma reunião, um amigo meu e eu estávamos de pé. Estávamos no prédio executivo antigo, que, se eu me lembro corretamente, é do lado da Casa Branca. Aquele corredor principal que vai para o centro daquele lugar, meu Senhor, acho que tem uns 100 metros de distância. E fica lotado de pessoas de todo mundo. Estavam lá para apelar para o Congresso, para apelar por ajuda, seja o que for ajuda. E eu estava lá conversando com o meu amigo, de repente, 3 jovens vieram para nós que eu não conhecia. E o homem se apresentou para mim
o senhor é o Jimmy Swaggart? Eu disse, sim, eu sou. Ele disse, eu sou o rabino tal e tal. Esse aqui é o rabino tal e tal, e esse é o rabino tal e tal. Eu disse, o que eu posso fazer para vocês? Eu gostaria que você nos diga como pregar como você prega. Glória a Deus! Eu disse, você quer que eu te diga como pregar? Como eu prego? Sim, senhor. Eu disse, bem, e eu não terminei a sentença. Uma moça, da idade desta jovem que está aqui na frente, esta aqui era mais nova. Você é nova, mas não tão nova como ela é. Eu saí dessa armadilha, não saí? E ela me viu, eu não sei quem ela era. Oh, irmão Swaggart! E ela veio e me abraçou, e os outros 3 estavam olhando para mim assim, os 3 rabinos. Então, ela disse, irmão Swaggart, eu quero que você ore por mim, porque eu não estou me sentindo bem. E aí eu entendi. Eu falei, sim, senhora. E eu virei para aqueles rabinos judeus. Eu falei, agora eu vou te ensinar uma coisa. Vocês vão orar por esta moça. Glória a Deus. Ele disse, eu? Falei, sim, você. Você vai impor as mãos nela e você vai orar por ela. E olha, ele estava assustado até a morte. Ele falou, mas como que eu faço isso? Eu falei, bem, estenda a sua mão. Eu fiz uma grande produção naquele dia. Ele estendeu a mão, eu disse, agora, coloque sobre sua cabeça. Ele disse assim? Eu falei, isto, assim. Eu disse, agora eu vou orar. E eu quero que você repita após mim o que eu disser. Você já entendeu, não entendeu? E eu disse, Pai Celestial. Quê? Eu falei, vai, repete, porque eles não chamam Deus de Pai. Falei, vai, diga. Pai Celestial. Eu disse, eu venho a Ti e te peço. Eu venho a Ti e te peço. Pela sua ajuda. E aí ele começou a ficar mais alto. Ele tinha um pouquinho de toque pentecostal nele. Sabe, aquela igreja de Deus lá, tocou ele um pouquinho. Aleluia! Glória a Deus! Eu peço. Ele disse, eu peço que o Senhor toque esta senhora. Ele orou para mim. Falei, diga, que o Senhor cure esta senhora. E ele disse, eu disse, e faça-o em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Ele olhou para mim e disse, o quê? Eu falei, vai, ela não vai ficar bem, até que você não diga em nome de Jesus. Ele falou assim, aqui na frente de todo mundo? Eu falei, aqui na frente de todo mundo. E ela havia entendido, né? E ele finalmente disse, em nome... Falei, vai, termina, em nome de Jesus. E ele disse, Jesus, e naquele momento o poder de Deus tocou aquela mulher. Olha, ela quis abraçá-lo, e aquele rabino judeu
abraçou ela. Glória a Deus! Mas um dia mais tarde, um dia muito em breve, qualquer um, pense só, pessoas por 2000 anos, espalhadas em todo o mundo, nunca na história houve algo assim antes. Nunca. Assustados em todo lugar, espalhados em todo o mundo, por 2000 anos. E então o Espírito Santo começou a se mover neles. Eu vi um sargento de Israel, das Forças Armadas de Israel. Eu já estive, eu não vou entrar em detalhes, mas eu já estive nas batalhas que Israel lutou nos últimos anos. Essas são pessoas que você não quer mexer com elas, pois Deus tem as mãos dele sobre eles. E o sargento fizeram a pergunta: por que vocês querem? Por que vocês querem uma terra? E para ser chamado de Israel, por que vocês querem? Ele olhou e disse: aqueles que estão tentando nos matar não vão nos encontrar, e nós estaremos prontos desta vez. Glória a Deus. A reunião de Israel tem sido pelo Espírito Santo. E é uma imagem desses últimos tempos. E número 4. Tem que olhar para o relógio aqui. Número 4. Paulo disse, nos últimos dias, 2 Timóteo 3, nos últimos dias, tempos difíceis virão. Homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, apaisimães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os outros, amantes dos prazeres, mais que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Os pregadores vieram aqui e já pregaram, estamos felizes de tê-los aqui. Cada um deles que eu me lembro disseram: irmão Swegerts, não existe mais igrejas como o Centro Familiar de Adoração. Bem, olha, eu fico triste com isto, mas nós não vamos mudar esta aqui, viu? Glória a Deus. Tempos difíceis virão. Homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Olha, isto é uma caracterização da igreja moderna. Eu tive um amigo metodista que me disse, ele disse, irmão Swegerts, ele disse, a nossa igreja não perdeu o seu caminho. A igreja metodista, pense sobre isto. Olha, se não fosse pela igreja metodista, 300 anos atrás, provavelmente nem havia os Estados Unidos da América hoje. Do que você está falando?
A igreja metodista, o que tem a ver com isso? Eles pregam o evangelho. Naqueles anos, muito tempo atrás, eles pregavam o evangelho, viu? Eles, trouxeram esse país de volta à grande obra do Espírito Santo. E trouxe milhares e dezenas de milhares, centenas de milhares para aquele antigo clamor a Deus. E transformou esta nação do ateísmo, da impiedade, a filosofia humanista, voltou para Deus. Mas este homem de negócio nos disse, ele disse, a nossa igreja perdeu seu caminho, por causa das pessoas que sentam nos bancos com suas Bíblias debaixo do braço. Perdeu seu caminho, assim como as nossas universidades, que não pregam mais esta Bíblia. Mas o que está acontecendo agora, nas igrejas, existem milhares, eu não acho que estou exagerando, eu não digo isto com nenhuma alegria. De igrejas, Assembleias de Deus, igrejas de Deus, quadrangulares, pentecostais de santidade e tudo mais, que uma vez chacoalharam este mundo para Cristo. E eu sei do que eu estou falando, fizemos parte disso. Chacoalharam este mundo com o Evangelho. Tocaram Jim Uzi, que sentou nessa plataforma. Vi uma nação inteira do país do Peru, na América do Sul, transformada pelo Evangelho. 32 vezes foi para Moscou, para a Rússia, então para a União Soviética. E disse, nós queremos a televisão do Jimmy Swaggart traduzida para russo e passando no seu país. Quando o Jim disse isso, eu falei, Jim, você está doido? Você é melhor você ir embora, rapaz. Esse é o maior país ateu na face da terra, eles nem acreditam que existe Deus. E você acabou de me dizer que você acha que pode colocar o programa na TV 1, lá de Moscou, que ia para 7.000 estações de repetição em toda a União Soviética daquela época. Eu vou ser honesto para você, não foi a minha fé que fez isso, foi a dele. E a última vez que ele estava lá, disseram, bem, o que você está dizendo é certo, nós cremos, então vamos olhar para isso. Eu falei, eu estou cansado, viu? Já fiz 32 viagens, eu quero ver esse programa passando na sua rede de televisão. Jim, você não estava longe da Sibéria? E isto foi uma sexta-feira. No domingo, ele estava no seu quarto de hotel e, de repente, ele ligou a TV. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing. My heart is filled in one accord. Sobe 3 acordes, por favor. Sometimes hallelujah. Sometimes praise the Lord. Sometimes gently singing. Our hearts in one accord. Recebemos mais de 1 milhão de cartas nos 2 anos e meio que estávamos lá, 1 milhão de cartas. E para cada carta enviada, haviam 8 ou 10 que não foram enviadas porque não haviam dinheiro para comprar selo, nos dizendo que entregaram seu coração para Cristo. Glória a Deus. Mas as grandes denominações pentecostais, milhares de igrejas
que não venha uma pessoa batizada com o Espírito Santo em suas igrejas, em anos, perdendo o seu caminho. Deixa eu te dizer, meu amigo, sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. E por último, nosso tempo está acabando. Por último, Jesus disse em Mateus 24:15. Ele disse: o evangelho do reino será pregado como testemunho até os confins da terra, e então virá o fim. Agora, este culto está passando por quase metade do mundo e eu estou sendo conservador. Provavelmente está indo para mais do que isto, com satélites e com várias maneiras que podem ser alcançadas. Este evangelho do reino, não uma pregação, água com açúcar, uma tolice, mas este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, para todas as nações. Eu não falei para todos, para todas as nações. E então virá o fim. Deixa eu te dizer, quando pedimos a sua ajuda para levar esta mensagem em todo o mundo, e pedimos para você, para nos ajudar a colocar essas Bíblias nas mãos de pastores do terceiro mundo, em todo o mundo, você está cumprindo as palavras de Jesus Cristo. Glória a Deus. Este evangelho do reino será pregado como testemunho para todas as nações. E então virá o fim. Você tem aí, você tem o derramar do Espírito Santo. Número 2, o conhecimento aumentará. Número 3, e esta apostasia, a reunião de Israel, e por último, o evangelho sendo pregado em todo o mundo. Olha, quão perto nós estamos, está quase acabando. Aqueles ônibus Greyhound estava voltando de uma cidade do centro-oeste, e naquele ônibus haviam pessoas, começaram a aprender das pessoas que estavam no ônibus, e um jovem estava sentado lá e finalmente a moça perto dele perguntou: para onde você está indo? E ele a disse: de onde você está vindo? E ele não disse nada. Ele sentou lá e finalmente ele falou: eu acabei de ser liberado da penitenciária de Indiana. E estou indo para casa. Ele disse: eu fiz algo muito errado, muito ruim. E eu tive que pagar a minha dívida para a sociedade. E ele disse: eu escrevi para minha família. Ele disse: eu não sei se eles vão me querer com eles, eu não os culpo, mas se eles não me aceitarem, considerando o que eu fiz. Ele disse: eu perguntei, se você não se importar eu voltar para casa, você pode pendurar
uma toalha branca na árvore na frente da casa? E se essa bandeira está lá, eu saberei que vocês estão dizendo que a porta está aberta. Se não estiver lá, eu vou seguir adiante. E aquela notícia se espalhou em todo o ônibus. Todos, até o motorista. E ele falou: filho, você tem endereço da sua casa? Sim, eu tenho. Ele falou assim: olha, eu não acho que os passageiros vão se importar. Eu vou sair da trilha por algumas milhas e eu vou te levar esse ônibus cheio de passageiros até a sua rua. E quanto mais perto eles chegavam, você podia imaginar Aquele ônibus cheio de gente. cheios de antecipação. Você pode imaginar a palpitação no coração daquele jovem. Será que eles me querem? Será que eles vão se importar comigo? E ele disse: Senhor, essa próxima rua é a minha rua. Vire para aquela rua. E aquele grande ônibus do Greyhound com 62 passageiros nele virou naquela rua. E todos se assustaram porque não havia uma bandeira branca, haviam centenas em todas as árvores. Existe uma bandeira branca pendurada para você. Jesus está dizendo: venha para casa. Senhor, o Senhor não sabe o que eu fiz. Ainda assim, venha para casa. E eu quero que eles cantem. Oh, I've wandered so far away from God. Now I'm coming home. Oh, the past of sin, so long I've tried. Now I'm coming home. Vamos ficar de pé, por favor. Eu vou pedir para os nossos cantores cantarem. Eu gastei muitos anos preciosos, mas agora estou voltando para casa. Eu quero que você escute. Esta bandeira branca está estendida para você. O Senhor te ama. Eu não vou pedir para você ir para a nossa igreja. Quero que você se acerte com Deus, enquanto ainda há tempo. Eu quero que você venha do corredor. Eu quero que você diga assim: Senhor, estou voltando para casa. Não vamos te envergonhar, eu te dou a minha palavra. Venha agora, por favor. I've wasted many precious years. I'm coming. Venha, minha jovem. Venha, Deus te ama. Thank God I'm coming. Eu quero que você venha. O Espírito Santo está esperando por você. Venha. O xerife do céu está preocupado com a sua vida. Venha. Nunca mais. Não more.
quero que você me escute por um momento. Eu vou pedir para eles cantarem mais uma vez. Está chegando uma hora que essa bandeira branca não estará mais lá. É tarde demais. É tarde demais. Mas hoje é o dia da salvação. Eu quero que você venha. Se você tem dúvidas da sua salvação, é melhor você vir para o altar. Vamos cantar mais uma vez e eu quero que você venha agora. Oh Lord, I'm coming home. Venha, meus amigos. Nevermore. Venha, meu Senhor, venha, minha Senhora. Then come out of here. Lord, Eu quero que você olhe para o irmão Swegart, por favor, por um momento. Vocês pela televisão, façam a mesma coisa. O seu mundo vai ser transformado. E olha, 1000 vezes para melhor. Glória a Deus. Agora eu vou orar. Eu já orei com milhões e eu não estou exagerando. E eu quero que você diga após mim. E creia de todo o teu coração. E Ele vai transformar a sua vida. E isto serve para você pela televisão também. Vamos orar. Diga comigo, querido Deus dos céus. Querido Deus dos céus, Eu venho a Ti. eu venho a Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Me perdoe pelos meus pecados. Me perdoe pelos meus A maneira pecados, que eu vivi. da maneira que eu vivi. E as coisas que eu E fiz. as coisas que eu fiz. Por favor, me perdoe. Por favor, me perdoe. Limpa-me Limpa-me com o Teu sangue precioso com o Teu sangue precioso de toda a injustiça. de toda injustiça. Com a minha boca, Com a minha boca, agora, agora, eu eu confesso confesso o Senhor Jesus. Senhor Jesus. Em meu coração, Em meu coração, eu eu creio creio que Deus ressuscitou a Jesus que Deus ressuscitou dentre os a mortos. Jesus dentre os mortos. E Ele está E Ele vivo. está vivo. Neste momento, Neste momento, eu aceito a Jesus Cristo eu aceito a como Jesus Salvador da minha alma. Cristo como Salvador da minha E eu alma. faço dele E eu faço o dele Senhor da minha vida. o Senhor da minha vida. E de acordo com a sua palavra, E de acordo com a sua que não palavra, pode mentir, que não pode mentir, eu estou lavado, estou purificado, estou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.